não há dúvida alguma de que existe um reino, existe o reino de Deus e que Jesus é o rei desse reino. Como já falamos, ele é o rei, por isso governa, ele é o juiz, por isso julga, e é o legislador, por isso ele criou a constituição do reino, que é a sua palavra, a palavra de Deus, e por isso ele também, como legislador, ele libera decretos, ele libera palavras sobre a sua igreja, sobre as pessoas, sobre todos aqueles que creem e até sobre aqueles que não creem, porque os decretos de Deus e a vontade de Deus vai se cumprir, queiramos ou não, porque Deus é soberano. Então nós vamos tratar aqui, falar um pouco sobre o reino de Deus. Falamos sobre o rei, entendemos que quando oramos, estamos direcionando as nossas orações ao nosso Deus, que é rei, que é legislador e que é julgador, que é juiz. Agora vamos começar a entender um pouco sobre o reino de Deus, porque como já falamos, as nossas orações são apresentadas nesse contexto. As nossas orações, né, quando você abre a sua boca, você libera palavras, você ora, essa oração ela vai transitar no reino de Deus. Essa oração ela vai transitar nas regiões celestiais. Então precisamos entender o funcionamento das regiões celestiais, precisamos entender o funcionamento do reino de Deus e para isso vamos começar a estudar um pouco sobre o reino de Deus. Então, o que é o reino? O reino é uma área governada por um rei. Definição simples. O que é um reino? O reino é uma área, é uma região governada por um rei. É o lugar onde o rei faz cumprir a sua vontade conforme leis próprias dessa região. Então, o que é um rei? O que é um reino? O reino é uma região, é um lugar governado por um rei, uma região governada, um lugar governado por um rei. Então vejam, nós sabemos que existe o reino de Deus e que Jesus é o rei. Então qual é a extensão do reino de Deus? O reino de Deus é todo lugar onde Deus governa. Onde Deus está governando, onde o rei está governando, este lugar é o reino de Deus. E aí precisamos entender que o reino de Deus não é uma religião. Esse é o problema de muitas pessoas. As pessoas querem ser religiosas ou religiosos. Quando nós oramos, quando nós falamos com Deus, pedindo algo para nós, súplicas, ou quando nós oramos agradecendo a Deus, ações de graças, ou quando nós oramos pedindo por alguém, ou seja, intercessão, nós precisamos entender que isso não é um ato religioso, que Deus não vai nos atender porque nós somos religiosos, ou porque você tem a carteirinha de uma igreja, ou porque você é evangélico, ou porque você é católico, ou porque você é de qualquer religião. Deus não vai atender a sua oração porque você está cadastrado em alguma entidade religiosa. Não é assim. Não é assim que funciona. Deus vai atender a sua oração, a sua intercessão, porque Ele tem compromisso com as leis desse reino. Porque Ele tem compromisso com a sua palavra. A sua palavra, a palavra de Deus, são as regras, as leis, as normas desse reino. Então, quando você fala com o Pai, quando você fala com o seu Deus, você está falando com o Rei, e o Rei atende, porque o Rei criou regras para esse reino. Então, na verdade, quando nós oramos segundo a palavra de Deus, o Senhor vai atender. E por que o Senhor vai atender? Porque Ele é fiel à palavra. Porque Ele cumpre o Rei. Ele cria as leis, o rei edita, libera decretos, mas o rei cumpre a própria lei. Então, quando você vai interceder por alguém, você vai orar por alguém, você precisa ter isso em mente. Estou falando com o rei, e o rei faz cumprir a sua palavra no reino. Então, Deus não vai te atender porque você é um religioso.
Ele não vai te atender porque você está ligado a uma instituição religiosa. Nada disso. O rei vai te atender porque ele tem compromisso com as leis desse reino. Então, o reino de Deus não é uma religião. O reino de Deus não é o catolicismo, o reino de Deus não é o protestantismo, o reino de Deus não são as igrejas evangélicas, o reino de Deus não é isso. Isso não é o reino de Deus. O reino de Deus é todo lugar onde Deus governa, ok? Pastor, mas a igreja é importante? É óbvio que a igreja é importante, né? Porque é na igreja que nós nos reunimos, o corpo de Cristo, vivemos a comunhão, o partir do pão, isso é importante, a comunhão. Porém, nós precisamos entender que o reino de Deus é maior do que a igreja, ok? O reino de Deus tem uma extensão muito maior. Então, o reino de Deus não é uma religião. O reino de Deus é um povo, é uma nação. Pensem nisso. O que é o Brasil? O que é o Brasil? O Brasil é um país, não é? É uma nação. Aqui no Brasil há um povo. E esse povo, ele tem o quê? Ele tem um presidente, que é, entre aspas, um rei. Nós, o povo brasileiro, nós temos os poderes legislativos para criarem a lei, o poder judiciário para julgar. Nós somos uma nação, nós somos um povo. E o reino de Deus é assim. O reino de Deus é formado pelo povo de Deus. O reino de Deus é formado por todos aqueles que creem em Deus. Você faz parte do reino de Deus, se você, obviamente, acreditar. Agora, o reino de Deus não é uma democracia. Interessante isso, né? Porque como é uma democracia? Na democracia, prevalece a vontade da maioria. Então, nós podemos fazer uma votação sobre qualquer tema, sobre qualquer assunto, vai vencer quem tiver mais votos. Então, a democracia ela é baseada na vontade popular, na vontade do povo, porém na vontade da maioria. Vence a maioria, vence quem tem mais votos. Mas no reino de Deus não é assim. No reino de Deus, quem vence não é a maioria. No reino de Deus, prevalece a vontade de Deus. Então, você pode ter a sua vontade, 50 milhões de pessoas podem ter a sua vontade, 1 bilhão de pessoas podem ter a sua vontade, 1 bilhão pode ter a sua vontade, e Deus ter outra vontade. Então, no reino de Deus, não prevalece a vontade da maioria. O reino de Deus não é uma democracia. No reino de Deus, prevalece a palavra do rei, prevalece a vontade do rei. É por isso que nós, todo ser humano, precisa, por meio da oração, buscar conhecer a vontade de Deus. Porque não adianta remar contra a maré. Não tem como. A vontade de Deus vai sempre se cumprir. Repito, o reino de Deus não é uma democracia. A vontade de Deus não se cumpre em uma democracia. A vontade de Deus se cumpre em um reino onde a palavra dele é absoluta, onde o decreto do rei não pode ser revogado, onde a vontade do rei sempre se cumpre. Então precisamos ter essa fé. Nós vamos buscar o rei, vamos falar com o rei, e não importa a vontade da maioria nesse reino, porque não é uma democracia, e quando o rei libera uma palavra, essa palavra se cumpre. A palavra que sai da boca do rei é a lei. Ninguém pode revogá-la. O rei possui os poderes de legislar, de executar a lei e de julgar. Amém? Então, estamos nos aprofundando no conhecimento sobre o reino de Deus e vamos prosseguir na próxima aula tratando, das diferenças entre, na verdade, entendendo um pouquinho o que é reino de Deus e o que é reino dos céus, porque a Bíblia também nos fala sobre o reino dos céus. Então, na próxima aula, vamos tratar desse assunto, reino de Deus e reino dos céus.